Você já sentiu um vazio que não é explicado? Um pressentimento de que algo grande, algo sombrio, está prestes a acontecer? Em 2025, um novo Papa ascendia ao trono de São Pedro. O mundo, a chama de Salvador. Mas e se ele for o sinal de que os profetas temiam? Hoje vou te contar uma história que pode mudar tudo o que você acredita. Fique até o fim, porque o que está por vir não é para os fracos. E tem mais. Na descrição deste vídeo, uma surpresa espera por você. Era uma noite fria de abril de 2025. A cidade do Vaticano estava em luto. O Papa anterior, um homem de olhos gentis, havia partido de forma inesperada. Uma causa? Um mistério. Alguns diziam que era o coração. Outros, em vozes sussurradas, falam de veneno. A notícia correu como um relâmpago e o silêncio que se seguiu era quase palpável. O mundo esperava respostas, mas o Vaticano permanece quieto, como uma fortaleza guardando segredos antigos. Naquela semana, os cardeais se reuniram em segredo. O conclave foi rápido, estranhamente rápido. Apenas 2 dias, o mais curto em séculos. Quando a fumaça branca subiu pela melodia da Capela Sistina, uma multidão na Praça de São Pedro explodiu em aplausos. Um novo papai foi anunciado. Seu nome, Papai Lúcio. Um homem de olhar penetrante, com palavras que cortam o ar como lâminas. Ele generosamente a mão para abençoar a multidão, e seu sorriso, bem, havia algo naquele sorriso. Para alguns, era esperança. Para outros, um arrepio. Lúcio não era como os outros. Ele não vem de uma linhagem tradicional, nem de uma grande cidade. Nascido em uma vila esquecida na Sicília, sua história parecia mais um conto de fadas sombrias do que um currículo eclesiástico. Ele surgiu do nada, escalando os degraus da igreja com uma velocidade que desafiava qualquer lógica. Aos 50 anos, ele falava como um profeta, com uma voz que acalmava e, ao mesmo tempo, inquietava. Ele promete paz, união, um novo tempo para a humanidade. Mas havia algo em sua presença. Uma calma que parecia fria demais, como o silêncio antes de uma tempestade. Foi quando as perguntas foram feitas. Primeiro, nos fóruns obscuros da internet, onde os anônimos trocavam mensagens codificadas. Depois, em conversas sussurradas entre fiéis, em bolsas pequenas e corredores escuros. Alguém encontrou um texto antigo, escondido nos arquivos empoeirados do Vaticano. Chamava-se Profecia de Malaquias, escrita no século XII por um monge que dizia ter visões do futuro. O texto listava todos os papas até o fim dos tempos. E o último da lista? Um homem chamado Petrus Romanus, ó pastor final, aquele que, segundo a profecia, guiaria a igreja em sua hora mais escura, ou levaria ao colapso. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará suas ovelhas em muitas tribulações. E quando essas coisas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz julgará seu povo. Os teóricos não pararam por aí. Eles mergulharam mais fundo como caçadores de segredos. Descobriram que o nome Lúcio não era apenas um detalhe. Em latim significa luz. Um nome bonito, certo? Mas também ecoava algo mais antigo, mais perturbador. Lúcifer, o portador da luz. Coincidência? Talvez. Mas então vieram os sinais, e eles não eram tão simples de ignorar. Desde o grupo de Lúcio, o mundo parecia estar desmoronando. Terremotos devastaram cidades inteiras. Líderes mundiais, homens que antes disputavam poder, começaram a citar suas palavras em discursos, como se estivessem sob um feitiço. Em um evento televisionado para bilhões, Lúcio fez algo nunca visto. Ele projetou uma nova ordem espiritual, um movimento para unir todas as religiões sob uma única bandeira. A humanidade precisa de um só coração, ele disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos.
A multidão aplaudiu, mas nas sombras, alguns sentiram um frio na espinha. E então aconteceu o incidente que ninguém pôde ignorar. Nos corredores escuros do Vaticano, um padre idoso, conhecido por sua devoção e humildade, foi encontrado morto em sua cela. Suas mãos agarravam uma carta amassada, escrita com tinta preta e traços apressados, como palavras: "Ele não é quem parece, o trono está manchado." Apocalipse 13:11. Então vi outra melhor que subia da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas conhecia como dragão. A carta vazou. Em horas, estava em todos os cantos da internet. Teólogos, pastores, até mesmo ateus começaram a dissecá-la. A melhor do Apocalipse, disfarçada de cordeiro, seria um líder espiritual que enganava o mundo, um anticristo. E Papa Lúcio, com sua aparência de salvador e palavras que encantavam as nações, parecia se encaixar como uma luva. O Vaticano ficou em silêncio. Documentos surgiram a desaparecer dos arquivos públicos. Testemunhas que desejamos falar foram silenciadas. Algumas dizem para sempre. E então, em uma missa televisiva, algo chamou a atenção. Lúcio estendeu a mão para abençoar a multidão, e ali, em seu dedo, brilhava um anel. Não era o anel papal tradicional. Era algo novo, com um símbolo que ninguém conhecia, um círculo com uma cruz invertida. Eu sei o que você está pensando. Isso é uma loucura, apenas mais uma teoria maluca, certo? Mas me diga, por que o Vaticano está tão quieto? Por que os pais estão com medo de falar? E por que, em seus discursos, Lúcio nunca menciona o nome de Jesus? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas há uma pergunta que não sai da minha cabeça. E se ele for o escolhido? Não para salvar, mas para enganar? E se o fim dos tempos não vier com fogo e destruição, mas com um homem que promete paz e entrega o caos? Hoje Papa Lúcio ainda está no trono. Ó mundo, o adora. Os líderes se curvam, multidões os seguintes. Mas, nas sombras, há quem diga que o relógio do Apocalipse já começou a contar. Eu não estou aqui para te convencer. Não estou aqui para te dizer que não acredito. Mas você comentou, você já sentiu aquele vazio? Aquela pressão de que algo está errado? Talvez isso não seja apenas uma história, talvez seja um aviso. Se essa história você fez sentir algo, medo, dúvida ou até uma faísca de esperança, é porque ela precisava chegar até você. Comente aqui embaixo. Você acha que Lúcio é quem ele diz ser? Ou estamos diante do maior engano da história? Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar a verdade. E não se esqueça, confira a descrição deste vídeo para uma surpresa que vai te deixar ainda mais intrigado.